as incríveis histórias e bênçãos dos 12 filhos de Jacó que transformam vidas. A fazenda de Dona Maria pulsa com a vida que ela dedicou, mas também é um campo de batalha para seus 12 filhos. Em um dia ensolarado, a luz do sol brilha intensa sobre os rostos entristecidos deles. Tensão paira no ar, e o coração de Dona Maria se aperta. Os sussurros de discórdia ecoam entre os irmãos. Os sonhos de Lucas, o caçula, por inovações na agropecuária, se chocam com a tradição dos mais velhos, que preferem seguir o caminho trilhado por seus pais. As brigas se intensificam e a família já se sente à beira de um colapso. Enquanto a fazenda luta para manter seu legado, Dona Maria se vê perdida. Naquelas noites silenciosas, ela mergulha nas memórias. São tempos de união, risadas em torno da mesa e histórias passadas que se entrelaçam. Ela lembra da sabedoria de seu pai, que sempre falava das promessas e bênçãos que cada um dos filhos carregaria, como as 12 tribos de Israel. Na escuridão, Dona Maria busca esperança, mas as sombras de rivalidades e desconfiança ameaçam engolir tudo. No meio de todo esse caos, um acidente muda a trajetória de seus filhos. Durante o manejo da colheita, o que deveria ser um trabalho em equipe se transforma em um pesadelo. Um irmão se machuca, e a urgência faz com que todos se unam, mesmo que por instinto. O cheiro de terra molhada e o clamor do irmão ferido fazem o coração de cada um disparar. E é nesse momento, corações acelerados e mãos trêmulas, que Lucas se vê diante de uma chance de provar seu valor. Ele tem ideias e soluções que podem não apenas ajudar em momentos de crise, mas transformar a fazenda. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. A tensão aumenta à medida que as rivalidades continuam. Cada palavra cortante e cada olhar desdenhoso trazem à tona feridas que nunca cicatrizaram. Dona Maria observa, com o coração pesado, a distância crescente entre eles. E em meio a tudo isso, encontra um diário esquecido de seu pai. Suas páginas, desgastadas, mas cheias de vida e amor, revelam não apenas desafios, mas as esperanças que ele tinha para cada um. Cada um de vocês tem um caminho a seguir, ele escrevia, mas nunca esqueçam de que são família. Essas palavras ecoam na mente de Maria, e ela percebe que a base do amor e do respeito que constrói a unidade familiar está alinhada com a força de cada um. O clímax se aproxima, e as brigas crescerão, mas será que Dona Maria conseguirá unir seus filhos novamente, ou se perderão nas sombras das ambições e do egoísmo? Cada filho terá que decidir o que realmente importa para eles, e se a história de seus pais contiver as respostas que tanto precisam. A pergunta ainda permanece no ar: até onde irão para preservar o que realmente importa? Com um futuro incerto diante deles, todos se preparam para um momento de transformação, um momento que pode mudar tudo. A manhã seguinte chegou com nuvens escuras, como se o céu compartilhava da dor de Dona Maria. Os filhos, ainda abalados pelo acidente e pela tensão crescente, sentavam-se à mesa, mas o clima era de silêncio pesado. Dona Maria, em um esforço desesperado de restaurar a harmonia, decidiu que era hora de uma conversa. Ela olhou para cada um deles, procurando aquela centelha de amor que um dia uniu a família. "Meus filhos", começou ela, com a voz embargada, "precisamos falar. Não podemos deixar que a discórdia nos vença. Somos família, um laço que não deveria se romper." Mas suas palavras foram recebidas com olhares desconfiados. Pedro, o primogênito, foi o primeiro a quebrar o silêncio. "Mãe, Lucas só pensa em mudar tudo, não respeita o que os mais velhos construíram." Lucas, magoado, respondeu com fervor: "Mas Pedro, se não mudarmos, estamos arriscando tudo. A fazenda, o legado, precisamos inovar para sobreviver." O debate rapidamente se intensificou e quase parecia que a mesa tremeria com o impacto das palavras. A cada grito, Dona Maria sentia seu coração se quebrar um pouco mais. Ela sabia que a briga era apenas uma manifestação de um amor mal resolvido, mas não sabia como fazê-los enxergar isso. Então, ela tomou uma decisão. Juntou um pouco de coragem e, com as mãos tremendo, puxou o diário do pai para perto de si. "Esperem",
pediu ela, deixem-me ler algo que ele escreveu. Enquanto ela lia, a tensão começou a diminuir. As palavras do pai falavam sobre sonhos, dificuldades e a importância de lutar juntos. Uma certa calmaria começou a permear o ambiente, e Dona Maria pôde ver lágrimas nos olhos de alguns filhos. A sensação de união estava lentamente voltando. Lucas aproveitou a deixa, sentindo-se mais fortalecido. Mãe, eu sei que as mudanças assustam, mas a natureza está mudando. Precisamos adaptar os métodos de plantio, pensar em novos mercados, e eu quero fazer isso com vocês, não contra vocês. As palavras dele ressoaram no silêncio da sala cheia de lembranças. Havia ali uma proposta, não apenas uma defesa, mas um convite para juntos revisitar os sonhos do pai. Cada um começou a ponderar, e Dona Maria viu esperança surgindo entre os irmãos. Pedro estava em conflito. Ele sabia que Lucas tinha razão, mas também estava preso à ideia do que sempre fizeram. E se falharmos? E se tudo que nosso pai construiu não suporta a mudança? Sua voz estava rouca e a incerteza era palpável. E se tivermos sucesso? Lucas retrucou, encarando irmão nos olhos. Vocês não veem que se continuarmos brigando vamos perder tudo? O pai sempre nos disse que juntos somos mais fortes. Vamos unir nossas forças. As palavras de Lucas eram um chamado à unidade e algo mudava no ar. Um a um, os irmãos foram se abrindo. A conversa gradualmente trocou os ânimos por propostas. A ideia de um trabalho conjunto, mesclando tradição e inovação, começou a ganhar vida. No entanto, enquanto as discussões fervilhavam, uma voz interna sussurrava a Dona Maria que ainda havia um segredo muito maior escondido sob a superfície. Será que a verdadeira transformação que aguardavam envolvia não apenas a fazenda, mas seus mais profundos valores familiares? Quando tudo parecia estar finalmente se alinhando, o que Dona Maria não sabia era que uma revelação inesperada estava prestes a emergir, uma antiga rivalidade que poderia desmoronar toda a nova esperança que começava a brotar entre os filhos. A sombra do passado ainda pairava sobre eles. O que será que essa verdade revelaria? A família seria capaz de suportar mais desafios? O calor da conversa estava começando a transformar o clima pesado. As discussões sobre o futuro da fazenda trouxeram um pouco de vida ao olhar dos irmãos, mas o fio da tensão ainda pairava no ar, como um fio de cabelos que poderia se romper a qualquer momento. Dona Maria observava seus filhos com um misto de esperança e preocupação. No fundo do seu coração, ela sentia que a verdadeira batalha estava apenas começando. Assim que trocavam ideias, a voz insistente do passado a seguia, sussurrando que nem tudo estava resolvido. E, de repente, o estalar de uma velha caixa de madeira chamou sua atenção. Eu preciso checar a estante, disse ela, levantando-se, tentando usar esse momento como uma oportunidade de se afastar um pouco da mesa e respirar fundo. Com um aperto no peito, ela se dirigiu à sala ao lado, onde guardava as relícias da família. A caixa em questão havia pertencido a seu marido. Ele costumava manter documentos, fotos e lembranças dentro dela, relíquias de um tempo que, com certeza, ajudariam seus filhos a entender melhor suas origens. Uma vez sozinha, Dona Maria abriu a caixa com cuidado. Dentro, ela encontrou cartas antigas, notas sobre a fazenda e uma foto de uma fazenda vizinha. Trancada lá dentro estava uma carta que chamou sua atenção. Uma carta endereçada a seu marido, escrita por um amigo de longa data, que mencionava uma amizade fraturada e um segredo que havia causado mágoas entre as famílias. Voltando à mesa, Dona Maria hesitou. A última coisa que queria era entregar mais combustível à fogueira dos conflitos entre os filhos, mas, ao mesmo tempo, o peso daquele segredo começava a torná-la inquieta. Olhou profundamente para a foto da fazenda vizinha. Lembrou-se de momentos em que ambas as famílias se reuniam, rindo e festejando. Poderia aquele mesmo orgulho agora ser o motivo da discórdia? Voltou à mesa, os filhos ainda trocando ideias sobre como poderiam implementar a nova visão para a fazenda. Ela esperou um momento de pausa. Então decidiu falar. Meus amores, precisamos resgatar coisas que talvez ainda estejam enterradas em nosso passado. Há algo que descobrir, algo que pode mudar a maneira como vemos nossa história. Temos uma rivalidade que talvez vocês nem saibam.
Os olhos de Pedro e Lucas a fixaram. O que ela tinha a dizer parecia muito mais importante do que qualquer discussão acalorada sobre plantações e mercados. A sala se encheu de expectativa. Eu achei uma carta que seu pai escreveu e que fala sobre uma amizade com a família do lado, continuou ela, a voz tremendo. Conflitos que surgiram entre eles e que acabaram se arrastando para nós. Pedro fechou a cara. Mãe, isso não pode ser. O passado não nos interessa. Devemos focar no futuro. Mas o passado nos molda, filho. E quem sabe entender isso possa realmente nos ajudar a seguir em frente. Não podemos permitir que uma rixa antiga nos defina, Dona Maria argumentou, seu coração acelerando enquanto as palavras saíam. A tensão na sala permanecia, mas havia agora uma nova pergunta pairando no ar. Será que o desafio deles não era apenas encontrar uma maneira de trabalhar juntos na fazenda, mas também de perdoar e entender as feridas que ainda permaneciam? Nesse momento, uma raquítica sombra se projetou na porta. Um vizinho, que normalmente se mantinha afastado das confusões familiares, apareceu com um olhar preocupado. Desculpem interromper, mas eu ouvi sobre o acidente e trouxe algo que pode ser muito importante. As pulgas da dúvida começaram a saltar no estômago de Dona Maria. O que será que esse vizinho tinha a revelar? O que mais do passado voltaria a assombrá-los em busca de um futuro mais harmonioso? O vizinho, Carlos, entrou com um jeito cauteloso. A sala, que antes vibrava com a expectativa das conversas sobre o futuro, agora parecia se encolher diante da iminente revelação. Ele respirou fundo. Seus olhos, normalmente cheios de vida, pareciam pesados. Eu não queria causar mais preocupação, mas eu estive pensando sobre o que aconteceu por aqui. E, bem, o que eu trago é mais do que um simples objeto. É parte da nossa história, de todos nós. Dona Maria cruzou os braços, o olhar preocupado. Carlos, o que você tem para nos dizer? Ele hesitou, mas logo trouxe à tona um velho caderno, desgastado pelo tempo. Esse aqui pertenceu ao seu pai. Não é só um diário, nelas estão as anotações de muitos anos. Ele escreveu sobre as colheitas, as lutas da fazenda, mas também sobre a relação com a família vizinha. Tem registros que podem ajudar vocês a entender tudo. Pedro se aproximou, desconfiado. E por que você tem isso, Carlos? Eu encontrei durante uma reforma na casa antiga do seu pai. Estava guardado. Não era meu lugar de contá-los, mas percebi que agora, com tudo o que aconteceu, isso pode fazer diferença. A voz dele tremeu e ele entregou o caderno a Dona Maria. Ela pegou o objeto, sentindo a textura da capa que carregava marcas do tempo. Abrindo-o, seus olhos correram pelo que estava escrito. Cada página era como uma montanha russa de emoções. A primeira parte dela era voltada para os detalhes da fazenda, mas logo se descreviam encontros festivos, rixas pequenas que se transformaram em grandes mal-entendidos. Olha, aqui diz que uma disputa começou por conta de um pasto. Dona Maria murmurou, envolvendo-se com as memórias do que a fazenda representava na vida da família. O caderno contava a história dos dois lares, mostrando que estavam entrelaçados em muitas frentes. Os olhares dos filhos, que antes resistiam à ideia, agora se escandalizavam com as revelações. Lucas, com um pouco de raiva e incompreensão, disse: "Mas mãe, e se forem apenas antigos ressentimentos? Isso não nos ajuda agora." "Talvez", Dona Maria respondeu, "mas talvez entender o que os separou possa nos mostrar como curar e unir. O passado não é só uma pedra no nosso caminho. Às vezes, é a ponte para o que pode vir." O silêncio tomou conta do ambiente novamente, como se o próprio ar tivesse sido afetado pelas palavras trocadas. Um peso pairava sobre eles, algo que só poderia ser quebrado por um entendimento genuíno sobre o que realmente ocorreu ali, no passado de suas famílias. No entanto, um brilho de determinação começou a surgir nos olhos de Pedro. Se isso é verdade, talvez devêssemos confrontar a família vizinha. Precisamos saber exatamente o que aconteceu. Quem sabe isso nos ajude a ir além? E se houver mais segredos? Lucas disse, com uma ponta de angústia na voz. E se a verdade for mais complicada do que pensamos? Dona Maria fechou o caderno. Uma sensação mista de alívio e apreensão a inundava.
A verdade é um caminho que devemos percorrer com coragem, mas vamos juntos, como família, e isso importa. Mas nesse momento, as sombras permaneciam. Carlos, com um olhar perturbado, interrompeu novamente. Eu não contei tudo. Na verdade, o que encontrei pode ter mais informação do que isso, algo que diz respeito diretamente a vocês e que pode mudar tudo. Os corações de Dona Maria e seus filhos dispararam. O que mais poderia ser revelado? A curiosidade e o medo uniam-se numa dança inquieta. O clima na sala tornou-se denso, como se o próprio ar tivesse se transformado em vapores pesados de emoção. Carlos continuava à frente, e seus olhos brilhavam com um misto de temor e determinação. Ele sabia que estava prestes a abrir um portal para o passado, mas também compreendia que o que vinha pela frente poderia não ser fácil. Mãe, Pedro começou, a voz hesitante, o que você acha que pode estar escondido mais nesse caderno? Dona Maria inclinou a cabeça, mandíbula tensa. Não sei, meu filho, mas é preciso descobrir. Pode ser algo que nunca imaginamos e que pode nos ajudar a entender o que realmente aconteceu entre as famílias. Eu sempre senti que havia algo maior envolvido nisso tudo. Algo que não entendemos, murmurou Lucas, as palavras saindo de forma hesitante, mas ao mesmo tempo carregadas de uma necessidade inegável de entender. Carlos, percebendo que esta era a hora, tomou uma profunda respiração. Na verdade, além das anotações sobre rixas e colheitas, há uma carta escondida nas páginas desse caderno. Ela estava presa entre as folhas, como um segredo que queria ser revelado. O coração de Dona Maria acelerou. Uma carta? O que ela diz? Com mãos trêmulas, Carlos começou a folhear o caderno até encontrar uma folha amarelada e frágil. Ele a retirou cuidadosamente e, ao segurá-la, sua voz falhou por um momento. Todos os olhares estavam fixos nele e a tensão tornava-se palpável. Ela foi escrita pelo seu pai, Dona Maria, e fala de um pacto entre ele e o seu pai vizinho, um acordo que envolvia as terras e, mais, as famílias. Pedro e Lucas trocaram olhares, um misto de temor e expectativa. Um pacto? O que isso significa? Perguntou Pedro, a voz mais alta, como se quisesse que a resposta não fosse tão sombria. Carlos começou a ler em voz alta, e conforme as palavras se desenrolavam, a sala parecia se encolher. Nós, representantes das famílias Silva e Araújo, nos comprometemos a cuidar e proteger nossas terras e legados em conjunto, em troca de uma união entre nossas famílias, de laços que deveriam transcender rivalidades e somar forças. Dona Maria sentiu uma onda de compreensão misturada com confusão e dor. Por que não me contou antes, Carlos? O que isso significa para nós? Estamos aqui brigando por desavenças que já estavam destinadas a serem resolvidas. Era um compromisso quebrado, Carlos explicou, os olhos cheios de um arrependimento histórico. E, por mais difícil que seja aceitar, isso não se referia apenas a pastos ou colheitas. Era sobre o coração de duas famílias que se afastaram por causa de uma má interpretação e desencontros. Silêncio. O tipo de silêncio que abriga tempestades emocionais. Dona Maria sentiu as lágrimas ameaçarem escorregar por seu rosto. A dor da perda, as memórias apagadas, tudo voltou como uma onda, e ela percebeu que a verdade dolorida poderia ser o que tanto buscavam. Talvez seja o momento de quebrar esse ciclo, disse Pedro, olhando para os irmãos e para Carlos. De parar a disputa e reconstruir as ligações. E se procurássemos a família vizinha, abríssemos o diálogo? Lucas hesitou, mas seu olhar se aquietou. E se eles não quiserem? E se houver resistência? Precisamos tentar, Dona Maria disse com firmeza, o coração pulsando com um senso renovado de esperança e determinação. Às vezes, as verdades mais difíceis são aquelas que mais valem a pena serem conhecidas. Devemos nos permitir buscar a reconciliação. O grupo ficou em silêncio novamente, cada um absorvendo o peso de suas decisões. A sala, antes repleta de inseguranças, agora pulsava com a possibilidade de renovação e cura. O que viria a seguir ainda era um mistério, mas o desejo de ultrapassar as barreiras de um passado sombrio começava a brilhar. A determinação emergia em meio à melancolia, e Carlos, com um olhar intenso, finalizou. Não se esqueçam,
Existe ainda um componente nessa história que pode virar tudo de cabeça para baixo. E eu posso ajudar a descobrir. Todos prenderam a respiração. O que mais Carlos poderia esconder? A tensão na sala era quase palpável, um fio invisível que unia todos ali presentes. Agora, mais do que nunca, era essencial que cada um deles se sentisse parte de algo maior. Carlos não era apenas um amigo ou vizinho, ele estava se tornando um novo elo na cadeia de histórias que conectava as duas famílias. Eu não posso acreditar que isso tudo estava escondido, disse Pedro, quebrando o silêncio. Como assim um pacto? Isso é como uma bomba prestes a explodir na nossa cara. Precisamos urgentemente saber mais. Dona Maria tinha um olhar fixo em Carlos, quase implorando por mais detalhes. Aquela descoberta poderia ser a chave para abrir portas que estavam há muito tempo fechadas. Carlos, como você pode ajudar? O que mais você sabe sobre isso? Carlos respirou fundo. A lembrança de um passado que não fora seu, mas que o afetara profundamente. Eu sempre soube que havia algo incompleto entre as famílias, e essa carta foi meu único ponto de partida. Mas além disso, tenho informações sobre como isso se desenrolou. Há boatos sobre uma rivalidade que foi muito mais complicada do que apenas disputas de terra. Os feridos não eram só os que se faziam ouvir. Lucas escutava atento, sentindo uma mistura de medo e expectativa. Ele sabia que tudo isso poderia desenterrar feridas ainda não cicatrizadas, mas a possibilidade de reconciliação começava a brilhar. Então, o que precisamos fazer a seguir? Perguntou, a voz firme. Carlos hesitou um pouco, então falou baixinho, como se estivesse revelando um segredo. Precisamos encontrar a família Araújo. O pacto mencionado naquela carta foi rompido, mas as famílias ainda estão ligadas. O que me diz sobre uma visita ao deles? Visitar? A palavra soava como um desafio. Dona Maria olhou para os filhos, preocupação visível em seu rosto. Isso não será fácil, vocês sabem como as coisas são. É possível que eles tenham ressentimentos, e se isso se transformar em algo muito pior? Esse é o risco que temos que correr, mãe. Pedro respondeu de forma decidida. Se a história deles é assim como a nossa, temos uma chance real de consertar nossas relações. O olhar de Dona Maria se suavizou, envolvida pela coragem recém-descoberta dos filhos. Ela também sentia que, se não fossem solenemente desvelar suas verdades, estariam condenados a repetir os erros do passado. Então vamos, em grupo. Não estamos sozinhos nessa jornada. Carlos sorriu ao ver a determinação deles. Com certeza, e quanto mais cedo formos, melhor. Esse assunto não pode continuar pairando sobre nós como uma sombra. Precisamos esclarecer isso. Uma nova discussão sobre o que dizer e como agir começou a brotar entre eles. Havia um desejo coletivo de superar os medos antigos, transformar rivalidades em compreensão e reconciliação. A ideia de um novo começo estava se concretizando, trazendo alívio e esperança. No entanto, o que eles não sabiam era que outras forças estavam em movimento. Pessoas que conheciam a verdade sobre o pacto e que não estavam prontas para isso. Deixar a história ser reescrita. Carlos, percebendo a intensidade do momento, fez um gesto para acalmar os ânimos. Só lembrem-se, esse caminho pode ser perigoso. Precisamos estar unidos, não só como uma família, mas como um time. E o grupo começou a se preparar. A animação misturava-se à insegurança, mas a determinação proclamava força, um eco de um novo amanhecer. O clima estava se transformando e, em meio a tudo isso, uma mensagem chegou. Um convite inesperado de alguém que conhecia cada detalhe da história das duas famílias e que prometia ajudar. Mas a pessoa que enviou a mensagem era alguém que eles nunca teriam imaginado. O nome brilhou na tela do celular de Carlos e seu rosto ficou pálido. Pessoal, nós precisamos discutir algo urgentemente. A sala agora estava em silêncio absoluto. Os olhares se fixaram em Carlos, que segurava o celular com tanta firmeza que os dedos tremiam. O nome na tela era pesado como uma âncora: Helena Araújo.
Aquela mulher não era só a matriarca da outra família. Ela era uma figura envolta em mistérios, rumores e, em muitas histórias, era vista como a responsável por algumas das rivalidades mais intensas. Helena? Pedro perguntou, quebrando o silêncio que parecia interminável. O que ela quer conosco? Carlos respirou fundo, tentando organizar os pensamentos. Não era uma simples coincidência. Durante anos, muitos acreditaram que Helena guardava segredos profundos e que ela era a chave para entender os laços que uniam e separavam as duas famílias. Ela disse que quer nos encontrar, que pode explicar tudo sobre o pacto. Dona Maria fechou os olhos por um instante e, com uma expressão calculada, disse: "Mas, se ela está envolvida, por que agora? O que mudou?" Talvez ela também esteja disposta a reescrever a história, Lucas sugeriu, com um tom esperançoso. Ou talvez tenha mais a perder se continuarmos assim. Não podemos ignorar as feridas que o passado causou, Dona Maria respondeu, movendo a cabeça com a gravidade de quem carrega anos de preocupações. Carlos, percebendo o abalo emocional nos rostos dos presentes, decidiu tomar a dianteira. Vamos nos preparar. Se vamos nos encontrar com ela, precisamos estar prontos para tudo. Isso pode ser uma oportunidade de cura, mas também pode ser arriscado. Um pequeno murmúrio surgiu entre eles. Os sentimentos estavam à flor da pele. Insegurança misturava-se à expectativa, como se o destino estivesse prestes a mudar a trajetória de todos. Naquele instante, Pedro pegou a mão do irmão e olhou nos olhos dele. Só para deixar claro, não importa o que aconteça, estaremos juntos, certo? Devemos enfrentar isso como um time. É isso mesmo, afirmaram os outros, reforçando a união. A decisão de procurar Helena foi elétrica, um impulso quase reflexo na busca por um futuro diferente. Antes que pudessem pensar mais, Carlos enviou uma mensagem de resposta, marcando um encontro para o dia seguinte. A tensão na sala mudou de foco, agora envolvia a promessa de revelações e o medo do desconhecido. Com os preparativos em andamento, a mente de Carlos estava fervilhando. Ele se lembrava das histórias que ouvira sobre Helena, especialmente as mais sombrias. Seria mesmo verdade que ela tinha o poder de alterar o que conhecíamos? Havia detalhes que ele não compartilhara, e uma parte dele tremeu ao pensar sobre isso. A conversa se arrastou pelas horas, ora cheia de risos nervosos, ora de silêncios pesados, mas todos concordavam em um ponto: o dia seguinte seria decisivo. A luz da manhã traria respostas, mas também poderia desencadear um furacão. As horas se passaram até que o dia finalmente chegou. O sol estava letárgico, como se também estivesse reticente em se levantar. Cada passo do grupo em direção à casa dos Araújos era uma mistura de apreensão e esperança. Afinal, o que Helena diria? E, mais importante, quais segredos ela guardava? Quando chegaram, o coração de Carlos disparou. A casa era imponente, mas havia um ar de abandono em suas paredes. Algo parecia fora de lugar. E então, a porta se abriu. Ao vê-los, Helena apareceu, mas seu olhar carregava tanto peso quanto as histórias sussurradas ao longo dos anos. "Bem-vindos", ela disse, com um sorriso que não alcançava os olhos. "Vocês estão prontos para descobrir a verdade?" Nesse momento, todos sentiram a brisa fria que passava, como um presságio de que o que estava por vir mudaria tudo. E então, com um simples movimento, Helena deu um passo à frente, como se estivesse prestes a desvelar o que permanecia oculto por muito tempo. Os olhos de Carlos estavam fixos em Helena, que agora parecia mais uma sombra do que uma mulher, uma lembrança de coisas que não deveriam ter sido esquecidas. Ele podia sentir a tensão no ar. Uma mistura de expectativa e medo pulsava entre eles, como um fio prestes a romper. "Helena, por favor, não nos faça esperar. O que você tem a dizer?" A voz de Dona Maria começou firme, mas sua fragilidade estava à mostra. Era evidente que a matriarca sentia o peso da história, dela e de toda a sua família. Helena respirou fundo, como se preparasse um discurso que carregava gerações. "Vocês cresceram ouvindo histórias do passado, histórias que dividiram e que uniram, mas o que eu sei pode mudar tudo." Seus olhos se moveram de um rosto a outro, buscando reações, absorvendo a carga emocional. Lucas, que sempre foi o mais ousado, interrompeu. "Se você sabe, então por que não fala logo? Não queremos mais viver nas sombras."
Nem eu, respondeu Helena, com um tom que misturava arrependimento e determinação. Houve um pacto sim, mas não do modo como vocês pensam. Esse pacto foi feito para proteger vocês, proteger nossos nomes e nossas famílias. As rivalidades foram criadas por aqueles que temiam a força da união. Carlos sentiu um frio na espinha. O que ela estava insinuando? Como poderiam ter vivido por tanto tempo sem entender o verdadeiro significado de tudo isso? Ele trocou um olhar preocupado com Pedro, que parecia igualmente confuso. Em meio ao seu turbilhão de emoções, Carlos decidiu que era hora de se posicionar. Você pode nos dizer qual é o verdadeiro custo desse pacto, Helena? O que precisamos saber para finalmente nos libertarmos dessas correntes? Vocês precisam entender que histórias têm múltiplas facetas, disse Helena, lentamente. O pacto também envolvia sacrifícios. Sacrifícios que, ao longo do tempo, foram desvirtuados e distorcidos. Cada um de vocês carrega uma parte disso, e é hora de se libertarem. A tensão aumentou. Carlos podia ouvir sua própria respiração, batendo no peito como um tambor. Ele se lembrou dos dias em que se sentiu preso, das rivalidades que o afastaram da família Araújo. Era isso que ele desejava, liberdade. Mas a que preço? Helena caminhou mais perto, como se quisesse criar um laço de empatia. A verdade pode doer, mas ignorá-la é muito pior. Alguns de vocês têm um dom especial que nem imaginam, e isso precisa ser resgatado. Um legado que deve ser tratado com sabedoria. As palavras dela faziam eco em seus corações, mas Carlos sabia que precisavam de mais. Por que você não fez isso antes? Por que agora? Helena hesitou, como se carregasse um peso maior que o dela própria. Porque eu não sabia como. O medo me paralisou por anos. Mas agora a história se repete, e é hora de encarar o que está escondido. A força de vocês pode cancelar o pacto, mas eu preciso de vocês dispostos a aceitar tudo o que vem junto com isso. Tudo? Perguntou Pedro, sua voz um sussurro. Você quer dizer todos os segredos? Todas as verdades? Exatamente, Helena respondeu, encarando cada um deles. O passado é um labirinto de memórias, algumas boas, outras não. Para se libertar, vocês terão que andar por esse labirinto. Carlos sentiu a adrenalina subir. Uma corrente elétrica atravessou o grupo. Eles estavam frente a frente com uma escolha que poderia não apenas moldar seus destinos, mas também o futuro de suas famílias. Enquanto as palavras de Helena ressoavam, um sentimento de urgência se instalou. O que mais estava por trás dessa revelação? E se a verdade fosse ainda mais sombria do que imaginaram? Podemos enfrentar isso, certo? Ele perguntou, olhando nos olhos de cada um dos presentes, buscando apoio. Vamos, disse Lucas. We've got this. Mas, em meio à empolgação, Helena fez um gesto com a mão, como se quisesse impedir o avanço. Não se empolguem ainda. A verdade que vocês buscam pode não ser a única a ser revelada. E quanto mais próximos de desvendá-la, mais perigos teremos que enfrentar. Isso é apenas o começo. E assim, o grupo ficou em silêncio, o coração de todos batendo como um só. O que mais eles esqueceram? E o que mais Helena não contou? A jornada deles estava apenas começando, e o labirinto que teriam que atravessar parecia, agora, mais ameaçador do que nunca. Carlos sentiu a pressão dentro de si aumentar, como se o ar estivesse se tornando denso, pesado. O silêncio que se instalou na sala era ensurdecedor. As palavras de Helena reverberavam em sua mente, cada sílaba cercada por um mundo de possibilidades. Ele queria acreditar que era possível enfrentar aquilo tudo, mas o medo ainda se alastrava como sombra nas paredes. Helena, o que você quer dizer com perigos? Perguntou Pedro, balançando a cabeça, tentando clarear as ideias. Sua voz estava trêmula, mas havia uma determinação ali que Carlos reconhecia. Ela respirou fundo, de forma que o grupo pode sentir o peso daquela respiração, sustentando respostas que pareciam pesadas demais para sair da boca dela. As verdades que estão por trás desse pacto não são apenas sobre vocês ou sobre suas famílias. Elas envolvem outras pessoas, segredos que podem não apenas machucar, mas também despertar forças que foram mantidas à margem, forças que querem se libertar. Dona Maria, que permanecia em silêncio, olhou para Helena com um semblante de preocupação. Você está falando de coisas que podem nos colocar em perigo, não é? Por que devemos arriscar tudo isso? A proteção do pacto não é mais suficiente, disse Helena, firme. A dinâmica mudou.
Existem aqueles que têm interesse em manter a divisão e usar isso a seu favor. Precisamos restaurar a união, mas o caminho não será fácil. Vocês precisarão enfrentar não apenas o que está escondido, mas também a própria história de suas vidas. Lucas apertou os punhos. Nós não temos medo. Se é para desbravar esse labirinto, então vamos. Precisamos saber a verdade. O olhar determinado de Lucas se espalhou pelo grupo. Algo acendeu dentro deles, um senso compartilhado de missão. Carlos percebeu que a unidade estava começando a surgir entre os primos. Era um sentimento contagiante, e mesmo os temores ainda presentes pareciam estar desaparecendo diante da coragem que começava a brilhar. Mas enfrentar o passado significa reviver dores e arrependimentos, Helena advertiu. Não será apenas uma jornada de descobertas, mas também de confrontos. Estão prontos para isso? Carlos não hesitou. Estamos. Os outros assentiram. O que poderia ser mais do que o desejo de entender o que os separava? Afinal, haviam carregado as consequências por tempo demais. A palavra liberdade não era apenas um sonho distante, mas um desejo pulsante que agora estava ao alcance das mãos. Helena esboçou um sorriso triste, mas seus olhos brilhavam com uma mistura de admiração e determinação. Muito bem, então vamos começar. A enxergar o que está oculto. Lembrem-se, o labirinto pode ser escuro e traiçoeiro. Ela se virou, caminhando em direção a um canto da sala onde estava uma velha caixa de madeira. Carlos percebeu que suas mãos tremiam, a ansiedade misturando-se com a expectativa. Que segredos estavam guardados ali? O que aquelas histórias antigas poderiam desencadear em suas vidas? Quando a caixa se abriu, o cheiro de madeira antiga e páginas empoeiradas tomou conta do ar. Dentro havia fotografias desbotadas, documentos amarelados e um diário. Carlos sentiu o coração disparar. Seria isso um passaporte para a verdade ou um bilhete para o sofrimento? Este é apenas o começo, disse Helena, com um olhar sério. As respostas não serão apenas reveladoras, mas também podem mudar tudo o que vocês acreditam saber sobre si mesmos e sobre suas famílias. Um arrepio percorreu a espinha de Carlos. Ele sabia que não havia mais como voltar atrás. A jornada o aguardava. Não apenas para descobrir o que estava escondido, mas para confrontar os fantasmas do passado. Um novo medo se formou em seu peito, mas era acompanhado de uma coragem que estava se solidificando. Vamos abrir juntos, sugeriu Pedro, estendendo a mão para os outros. Não estamos sozinhos. Carlos segurou a mão de Pedro, logo seguida pela de Lucas. Dona Maria, apesar de hesitar, uniu-se a eles. Era um ato simbólico, uma promessa de que enfrentariam o que viesse juntos. Assim, todos se aproximaram da caixa, seus olhares fixados nas revelações que estavam prestes a ser desenterradas. Helena olhou nos olhos de cada um deles e, em um gesto dramático, levantou o diário. Sejam bem-vindos ao seu passado, disse com intensidade. O que estaria escrito nas páginas amareladas? Eles estavam preparados para o que viriam a descobrir? O labirinto estava de fato começando, e a cada palavra um novo enigma poderia se revelar, lançando-os em uma jornada que transformaria tudo o que conheciam. A expectativa no ar era palpável, e no fundo, todos na sala sabiam que as raízes do que estavam prestes a enfrentar poderiam mudar não só o presente, mas também o futuro de cada um deles. Aos pés da velha caixa, as palavras de Helena ainda pairavam no ar como um eco. O tempo parecia travar, e o grupo, acumulando coragem em conjunto, sentiu que aquele era o momento decisivo. Helena começou a folhear o diário, seus dedos tocando as páginas desgastadas com reverência. Essas páginas contêm histórias que ninguém se atreveu a contar por muito tempo. Mas, mais importante, elas lhe darão clareza sobre quem vocês realmente são. Carlos respirou fundo, sentindo o coração acelerar. O que estaria reservado para eles a seguir? Enquanto Helena lia em voz alta, a atmosfera se tornava cada vez mais densa. Ela falava sobre memórias de encontros festivos entre as duas famílias, revelando laços de amizade que um dia uniram os Silva e os Araújo. Cada palavra trazia à tona a sensação de um lar, de um tempo perdido. Nasce uma amizade, e com ela um pacto, leu Helena, passando para outra página. Carlos e seus irmãos trocavam olhares, a tensão no ar era quase palpável. Mas como todo pacto, houve um preço.
Um desentendimento se transformou em uma rivalidade, alimentada por palavras não ditas e ações mal interpretadas. As revelações pareciam ser um golpe no que sabiam sobre suas vidas. Dona Maria começou a lembrar-se dos dias em que a amizade entre as famílias era forte. Suas memórias de infância encheram seus olhos de lágrimas. Se soubéssemos disso antes, talvez tudo tivesse sido diferente. Sussurrou. Não podemos mudar o passado, disse Lucas, o mais novo, com um tom de determinação. Mas podemos corrigir nossos rumos agora. Vamos restaurar o que foi quebrado. Helena parou de ler e olhou nos olhos de cada um deles. Vocês têm a capacidade de transformar essa história, mas isso exige coragem, empatia e, acima de tudo, uma disposição para perdoar. Se decidirem ignorar tudo isso, estarão condenados a viver na sombra desse passado sombrio. Pedro, mais ousado do que nunca, disse. Então vamos nos encontrar com a família Araújo. Não podemos temer mais esse confronto. Precisamos reatar os laços. O grupo de irmãos concordou, um sentimento de unidade surgindo entre eles. Com o desejo renovado de restaurar a conexão familiar, decidiram que a visita à família Araújo seria seu próximo passo. Dias depois, quando a hora da visita chegou, o caminho parecia mais longo do que o habitual. O sol brilhava, mas os corações estavam pesados. Cada um sabia que essa seria uma jornada de descobertas e, possivelmente, resgates emocionais. Ao chegarem, foram recebidos por Helena, que os guiou pela casa repleta de memórias. Sentaram-se à mesa, envoltos em um silêncio respeitoso e expectante. Logo, a matriarca da família Araújo entrou, uma mulher imponente chamada Anália, com um olhar que carregava tanto o poder de uma história esculpida quanto a fragilidade de um passado machucado. Vocês vieram para o que foi deixado para trás, Anália começou, sua voz firme e suave ao mesmo tempo. E eu os recebo aqui com a esperança de que essa visita seja um primeiro passo rumo a um futuro diferente. As palavras de Anália eram como fios de amor à arte de reconstrução. E assim começou uma conversa que duraria horas. Histórias foram compartilhadas, ressentimentos foram expostos e, aos poucos, a dor do passado começou a se transformar em compreensão. Carlos, observando seus irmãos falarem com a mãe Araújo, sentiu a força daquele momento. Ele viu que a dor que havia permeado suas vidas por tanto tempo estava finalmente começando a se dissipar, como névoa sob a luz do sol. E entre risos e lágrimas, um novo pacto estava sendo tecido. Um pacto não de silêncio, mas de comunicação e amor. Ao final do dia, os laços entre as duas famílias começaram a se reatar, como um fio de esperança. Começaremos a trabalhar juntos, Anália disse, mirando nos olhos de Dona Maria. E juntos vamos aliviar o peso que carregamos. Quando saíram da casa dos Araújo, Carlos sentiu que finalmente as sombras do passado estavam se dissipando. Olhando para seus irmãos, viu um brilho nos olhos, e naquele momento soube que eram mais do que apenas familiares, eram de fato um time. Com a vida da fazenda se renovando, cada um começou a implementar novas ideias, misturando tradição e inovação, e a fazenda de Dona Maria tornou-se um símbolo de renascimento. A velha rivalidade foi transformada em uma aliança poderosa, que trouxe não apenas prosperidade, mas também alegria e amor. Assim, a família de Dona Maria, que um dia esteve à beira da discórdia, tornou-se um exemplo de como a verdadeira união e compreensão podem curar até as feridas mais profundas. Caminhando juntos e com o amor como seu guia, estavam prontos para enfrentar qualquer desafio que a vida trouxesse. E assim, a história deles se entrelaçou à história da terra, e em cada colheita encontravam um pouco mais da esperança que um dia parecia perdida. Se você ficou emocionado com essa história, inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas. Próximas histórias exclusivas emocionais que transformam vidas. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e ajudar mais pessoas a conhecerem esses relatos tocantes. Comente suas reações e teorias sobre essa conclusão incrível. E compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa jornada de superação. Este é o momento de mostrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo.